Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Gostaria de Senhor. dar uma palavra rápida aos irmãos, mas eu vou explicar tudo, né? Há um bom tempo o Senhor, o Espírito Santo, me tocou no meu coração para falar, né, sobre a crucificação de Jesus. Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, e vamos ler o versículo 32. Glória a Jesus. Mas antes, irmãos, Aleluia, eu quero Jesus. explicar o que aconteceu, né? Voltando a algumas folhas, vemos aqui no capítulo 27 e chegando amanhã, né? Bom, irmãos, sabemos que Jesus, ele foi ao monte orar e ele saberia que ali seria o último momento dele com os seus discípulos. Então, os guardas, né, apareceram e sabemos que Pedro, ele quis defender Jesus e ele foi repreendido. Isso mostra que Jesus, ele não precisa de ninguém para protegê-lo e nem mesmo defendê-lo. Porque Jesus disse que se ele quisesse, ele poderia muito bem falar com Deus para mandar muitos anjos, vários anjos ali para protegê-lo. E Jesus não mandou isso. Jesus, vemos na oração dele que ele fala: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele disse: mas seja feita a sua vontade. Aleluia, Jesus. Ou seja, ele no momento de angústia, ele disse: Senhor, se for possível, passe esse cálice. Mas quando ele viu que realmente era preciso ele morrer na cruz, ele falou: seja feita a sua vontade. Glória a Jesus. A vontade de Deus é boa e agradável, perfeita. E por isso, Jesus, ele quis aceitar a vontade do Pai. É isso que nós devemos fazer, mesmo que a vontade de Deus possa parecer confusa aos nossos olhos, como a própria palavra diz, que a sabedoria de Deus é loucura para os ímpios. O Evangelho é loucura para aqueles que estão perdidos na perdição, porque a pessoa acreditar que um cordeiro teve que morrer na cruz, sofrer para salvar pobres pecadores, isso é uma loucura para o ser humano. Pensar que as profecias de Jesus, que Jesus disse, esse templo será destruído em Mateus 24, se não me engano. Em Mateus 24 ele fala aos seus discípulos que aquele templo seria derrubado. E vemos que quando Jesus estava na cruz, aqueles sacerdotes debocharam de Jesus. Então, vamos ler aqui o versículo 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Nisso Jesus já tinha passado pela audiência com Pôncio Pilatos. Irmãos, a palavra do Senhor fala nas profecias antigas que o Salvador, ele seria contado entre os transgressores, ou seja, ele seria contado ali entre os ladrões. Que o Senhor Jesus, ele iria para a cruz como a ovelha vai para o matadouro, como o animal vai para o matadouro. O animal, ele não fala, o animal, ele não chora, ele somente espera e aguarda o tempo. E Jesus, ele somente respondeu a Pôncio Pilatos, que ele falou, Pôncio Pilatos falou: seja Jesus o rei dos judeus. E ele disse: tu o dizes. Ou seja, Jesus, ele não é somente o rei dos judeus, porque eles também os negou. Jesus disse:
o que virá vocês vão aceitar, mas o Salvador vocês não aceitaram. E é isso que acontece. O anticristo eles vão aceitar e vão dizer que é o Messias, mas Jesus é o verdadeiro Messias. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Esse vinagre com fel, vemos em Marcos, que era como se fosse uma bebida para aliviar a dor daqueles que seriam condenados. E vemos que Jesus, ele fala, não. Ele provou, ele sentiu ali aquele cheiro, mas ele não bebeu. Ou seja, toda a dor que ele sentiu não foi amenizada por bebida alguma. Ele sentiu dores terríveis. E vemos que ele é escarnecido, e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Eles escarneceram de Jesus, eles cortaram as vestes dele, lançando sorte, escarnecendo do nome santo de Jesus. Eles pegaram uma túnica de escarlate, uma coroa de espinhos, uma cana e puseram sobre Jesus, despiram Jesus e pegaram a cana ali depois de falar viva o rei, ali debochando de Jesus. Então, o que acontece? Eles pegam a cana e batem em Jesus. E todos nós sabemos que a cana, ela é um material muito forte. Ela machuca. E batendo na cabeça de Jesus, ele sentiu náuseas. Jesus, quando ele foi ali entregue, quando Pôncio Pilatos, ele entregou ele para ser açoitado. Vemos que na história, muitos historiadores dizem que os espinhos gravados na carne de Jesus retiraram ali, e dava para ver o pulmão de Jesus, dava para ver todos os órgãos ali de Jesus internos, porque ali cravou nas costas de Jesus. E alguns historiadores dizem que na cruz ele teve que raspar as costas dele, naquela cruz, que com certeza eles não tiveram nenhum cuidado de higienizar. Pelo contrário, muitos dizem que eles pegaram a pior cruz que existia, a mais pesada. Por isso que eles precisaram chamar um homem chamado Simão Cirineu para poder ajudar Jesus a carregar a cruz. E assentados, o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Deus poderia agora, nessa geração tão fraudulenta, fazer um sinal no céu. Mas Jesus, ele falou que uma nação, uma geração má, uma geração impiedosa, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, mas o sinal de Jonas, o sinal dos fins dos tempos.
As pessoas hoje em dia, assim como escarneceram de Jesus, assim como zombaram de Jesus, hoje zombam de Jesus. E Jesus, ele poderia fazer algo que as pessoas viriam e falariam: realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus, ele não quer que as pessoas sejam obrigadas a servir a Ele. Jesus, ele quer que as pessoas sirvam a Ele com amor, com sinceridade, com fidelidade, sem traído por bênçãos. Que hoje a pregação do Calvário, da morte de Jesus, é uma pregação que hoje em dia está escassa nas igrejas. Hoje em dia as pessoas só querem saber de bênçãos e vitórias, e curas, e milagres, e transformações, mas para eles mesmos, eles não querem a libertação de Cristo Jesus. O batismo com Cristo Jesus abre a porta para que você possa receber as suas bênçãos e vitórias. É claro que curas e milagres e maravilhas são muito importantes para nós, para a nossa carne, porque o Espírito, ele não precisa de cura, ele não precisa de nada disso, ele precisa que você obedeça ao Senhor. O nosso Espírito, hoje, ele é quem dá estamos aqui respirando por conta do Espírito. Mas, irmãos, entendam, o nosso corpo, o zelo pelo nosso corpo é importantíssimo. Mas Jesus, ele é mais importante do que tudo isto. As coisas dessa terra não são importantes para nós. Somente é importante uma vida sincera com Deus. Derrame-se aos pés de Jesus, não com interesse em coisas materiais, não com interesse em cura e vitória, mas sim chorar aos pés de Jesus, falar: Senhor, eu sou pecador, tenha de misericórdia de mim, porque a salvação, ela é a única que importa. Irmãos, busquemos a vida eterna, irmãos, porque Jesus está voltando. O inferno, ele é eterno e não tem como escapar da condenação eterna. Jesus foi na cruz do Calvário para morrer por nós, porque Deus sabia que as leis que ele deu ao povo, o povo não cumpriria, o povo não aceitaria os 10 mandamentos e as outras leis. O ser humano, ele não consegue cumprir simples 10 leis, mandamentos do Senhor. O ser humano, ele não consegue, e Jesus, Deus viu aquilo, e Jesus se ofereceu para nos salvar. Ele morreu por nós. Glória na a Jesus. Cruz, Aleluia. sofreu, ele teve a morte, Glória ele não a Deus. foi Aleluia. Deus 100% ali na cruz, ele Glória foi seja homem Deus. e Deus também. Vemos que ele pede água, ele está com sede. Ele mostra o quê? Na cruz, ele não usou os seus poderes. Ele não usou seus poderes para ele se salvar, para que ele não sentisse dor. Ele sentiu dor. Ele sentiu dor, irmãos. Ele sentiu dores terríveis. Nenhuma dor, até a dor de Jó, pode se comparar com a dor que Jesus sofreu, porque ele foi contado com os transgressores. Vemos que ele foi trocado por Barrabás. Irmãos, Barrabás era um homem mau, Barrabás era um assassino, mas o povo decidiu escolher quem? Barrabás. Barrabás reflete a nós, o nosso pecado. Jesus, ele foi trocado, um homem santo, filho de Deus, nunca pecou, foi tentado em tudo, mas ele não caiu. Irmãos, pensar que alguém foi tentado em tudo que nós hoje temos,
a tentação de Satanás, ele sofreu a mesma tentação. Mas, irmãos, ele não caiu. Veja que ele viu a glória do mundo. Satanás apresentou a glória do mundo inteira para ele. Mas Jesus disse: eu não quero. Eu não vou me ajoelhar diante de ti. E muitos cristãos estão vendendo a sua coroa por pouca coisa. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mas hoje as pessoas de hoje em dia vendem Jesus por muito pouco. Porque alguém não foi aceito, porque a pessoa não foi aceita no grupo, porque não sei o que, irmãos, desvalorizando o sacrifício de Jesus. Irmãos, as minhas palavras, eu sinto que muitos podem não tocar o coração, mas, irmãos, é o Espírito Santo que está falando. Glória. Esse é o aviso do Espírito Santo. Talvez amanhã não vamos poder, talvez, ter a oportunidade de falar do amor de Jesus. Então, irmãos, arrependam-se, irmãos. Nós nos convertemos ao Senhor Jesus, mas os nossos pecados ainda continuam em nós. Nós estamos doentes por essa doença chamada pecado. Pecamos todos os dias, até mesmo agora mesmo podemos estar pecando. Nós não sabemos, irmãos. Nós pecamos sem querer. Não precisa a gente fazer nada e já pecamos. Irmãos, precisamos entender o quão miserável está o ser humano. Devemos chorar ao Senhor. Devemos clamar ao Senhor. Devemos pedir ao Senhor: me conserte, Senhor. Me liberte, Senhor. E Ele fala na palavra. Eu quero terminar dizendo: Deus fala no Antigo Testamento, em Isaías. Não me lembro o capítulo, mas eu sei que é em Isaías. E Ele fala: ouve, ó duros de coração, e a minha justiça, que estão longe da minha justiça, ou seja, estão longe da palavra do Senhor. Ouçam que a minha justiça é chegada, e a minha salvação não se tardará. Ouvem agora, duros de coração, que agora eu falando, o Espírito Santo falando através de mim, não querem dar ibope, não querem escutar a palavra do Senhor, a palavra de vida eterna, a palavra de salvação, a palavra de vitória. Em Cristo Jesus estamos escondidos, e nós não somos nada. Nós somos nada. Estamos escondidos atrás de Jesus. É Jesus que está na frente de nós. Glória seja dada ao nome do Senhor. Jesus morreu virado para nós. Quando alguém vira para alguém, ali vira as costas para alguém, a pessoa está mostrando que ela está protegendo. A pessoa recebe as dores nas costas dela. E Jesus, Ele recebeu dores nas suas costas, mas Ele estava assim, crucificado, de braços abertos, mostrando que Ele tem salvação para todos. E mostrando também que Ele estava nos protegendo da ira de Deus contra nós. Porque, irmãos, nós estávamos condenados ao inferno, a ira de Deus eterna. Mas Jesus se pôs de costas para a ira de Deus, mostrando que se a ira do Senhor for cair para um homem, que caia em Jesus, mas não em nós. Irmãos, vocês conseguem enxergar o amor de Jesus, o amor do nosso Senhor Jesus e Salvador. Glória a Jesus. Ele carregou os nossos pecados em sua carne, em seu corpo.
os nossos pecados, todos os nossos pecados, a dívida de Abraão, a dívida de todos aqueles que viveram no tempo da ignorância. Imagine a tamanha dívida. Não tem como estimar o valor, não tem como pensar o valor, o tamanho da dívida. Irmãos, por favor, irmãos, se arrependam, irmãos, se arrependam dos seus pecados. E ouvintes também, arrependam-se, parem de ter um coração duro, pois o Senhor, Ele está voltando. E muitos vão se lembrar naquele grande dia, no juízo final. Porque ninguém que está agora, neste momento, ouvindo essa palavra, será considerado inocente diante de Deus. Todos nós agora somos avisados, estamos avisados. Irmãos, no inferno não tem como pedir perdão a Deus, não tem como pedir salvação, não tem como clamar. Olha a palavra do rico e Lázaro. Irmãos, aquele rico, como ele se arrependeu. Irmãos, é o mesmo cenário, a mesma dor, é no fogo eterno, pois a carne não vai se queimar, mas é por dentro. Irmãos, o fogo queimando por dentro e eternamente. E todos que estão ouvindo agora vão se lembrar e vão se arrepender amargamente, vão se lembrar desta pregação, vão se lembrar de tudo que estamos falando, de tudo que estamos falando. É o Espírito Santo que está nos avisando, é o Espírito Santo que está falando. Glória a Muitos Jesus. estão pregando agora o Evangelho e ninguém terá se impor inocente. Irmãos, quando no inferno a pessoa está lá, a pessoa se lembra de tudo, de todas as pregações, e é eterno. Então, irmãos, arrependam-se dos seus pecados. Irmãos, eu sou falha, eu sou pecadora. Mas, irmãos, não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo. Glória Por isso, a Deus. irmãos, não dê glória ao homem, mas dê glória a Deus. Louvado Dê glória seja ao Deus. Espírito Santo, pois Glória é a o Espírito Jesus. Santo que está Glória a nos Jesus. usando. Aleluia. Irmãos, não fique desanimado. Aleluia. Continue a pregar o Evangelho, pois o Espírito Santo está usando vocês para pregar o Evangelho de salvação, Glória de vida eterna, a Deus. para aqueles que estão ímpios, para aqueles que estão no mundo de pecados. Pois Jesus morreu na cruz, não foi à toa, mas sim para nos salvar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Aleluia. continuemos com essa obra, pois foi o Senhor que nos deu. Que continuemos nessa missão, assim como Neemias falou. Ele disse: eu estou em uma grande obra, eu não posso parar. Oh, glória Então, a irmãos, Jesus. não parem de pregar o Aleluia. Evangelho, Glória pois a o Senhor Deus. está voltando. Aleluia. O Senhor contempla o coração do Glória homem. a Não tem Jesus. como o ser humano escapar da justiça de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia.